Então, maravilha, pessoal. Vamos começando mais essa aula de arquiteturas avançadas, a segunda aula sobre memórias cache. Tá? Então, a primeira aula nós vimos o básico da memória cache, a organização básica dela, né? As formas de mapeamento. E hoje a gente vai começar a entrar em alguns assuntos um pouquinho mais avançados, né? Mas ainda não vamos avançar muito. Na próxima aula, aí sim, eu acho que nós vamos trazer novidades mais profundas, tá? Maravilha. Então, assim, só dando uma refrescada na memória, né? Quando que um dado é referenciado, né? A gente diz que ele foi um cache hit, né? No caso, se o dado estava na cache, ou seja, se o dado estava em um pedaço da linha de cache, né? Ou cache miss se ele não estiver na cache, tá? Bom, algumas decisões importantes que a gente vai ter que tomar, né? Onde que nós vamos colocar esse bloco e como que nós vamos achar um bloco que está na cache. Então, isso é sobre o placement, né? Que nós já discutimos, né? Então, pode ser um mapeamento direto, mapeamento é, conjunto associativo, né? Ou mapeamento totalmente associativo. E nós temos, então, ainda as políticas de replacement, né, ou de substituição de linhas de cache, que mais ou menos é o seguinte: quando eu quero trazer uma nova linha, eu vou ter que jogar alguém fora. Então, quem que eu vou jogar? Então, qual que vai ser a vítima, né, que eu vou tirar da cache? E ainda eu tenho políticas de escrita, né? O que acontece quando acontece escritas. Então, a gente quer falar disso, tá? Então, assim, a gente vai estar falando terminologias de bloco ou linha de cache sendo uns sinônimos, tá? Que vai ser essa unidade de armazenamento dentro da cache. Que basicamente seria a terminologia entre o IBM e o DEC, né? Lá da década de 50 e 60. Tá? Legal. Então, a gente falou do posicionamento de dados já, né? Então, basicamente, aqui nós temos ilustrados 3 opções aí, que seria o mapeamento direto. O mapeamento direto, eu vou obter, através de um pedaço do endereço, qual que é o índice, né? Uma vez que eu acesso aquele índice, basta eu verificar se o tag bate com o tag do meu endereço, né? Então, a pesquisa é apenas em uma linha de cache, ou o dado está ali, ou não está. Ou aquele endereço está presente naquela posição, ou aquele endereço não existe na cache, né? Esse é o mapeamento direto. Muito simples, muito rápido de ser acessado, né? Só que tem uma taxa de falta de dados um pouco maior, né? Do outro lado, né, no outro espectro, a gente poderia ter uma cache, então, totalmente associativa. A cache totalmente associativa quer dizer o quê? Quer dizer que eu posso guardar um endereço em qualquer linha da cache. Logo, se eu posso guardar em qualquer linha da cache, eu não tenho mais o conceito de índice da cache. Eu só tenho o tag, né? Então, eu vou ter que pesquisar em todas as linhas para ver se aquele endereço está presente ali ou não, né? E, eventualmente, eu vou localizar o meu endereço. Vai ser um cache hit, ou se for miss em todas as entradas, então é um cache miss, tá? Bom, e no meio termo, nós temos aqui alguma coisa que tenta dar o melhor dos dois mundos, que é o conjunto associativo. Então, nós temos alguns bits para dizer qual o índice, né? Então, ele nos guia na busca. Então, por exemplo, está no índice 0, né? Eu estou procurando um endereço que os bits de índice é igual a 0. Ótimo. Então, eu tenho que verificar nas linhas daquele conjunto, ou seja, nas vias daquele conjunto, porque naquelas vias é onde o dado pode estar, o endereço pode estar localizado. Tá? Então, se eu aumento muito o meu conjunto associativo, eu transformo a cache em totalmente associativa. Se eu diminuo demais o tamanho das vias do meu conjunto associativo, eu transformo ele em um mapeamento direto, né? Então, o conjunto associativo, ele pode, né, ele trafega nesses dois mundos, tá? Legal? Agora, vamos falar também um pouquinho, né, dar uma pensada sobre quais são as fontes de cache miss, tá? Então, a primeira fonte de cache miss
são os cache miss compulsórios. Um cache miss compulsório significa assim, olha, eu acabei de iniciar um programa e as primeiras referências de memória que aquele programa fizer, a cache ela não está quente, né? Então, é meio que assim, olha, não tem o que fazer, sabe? É um fato da vida mesmo, né? Porque as primeiras linhas não estão ali, não estão presentes, né? Daqui a pouco, eu começo a trazer uma parte do meu dataset para dentro da cache, aí a gente diz que a cache está quente, né? A partir do momento que a cache está quente, a ideia é que os misses compulsórios parem de ocorrer. Tá? Então, assim, a ideia o programa executa trilhões de instruções e os misses compulsórios são aqueles que acontecem no início da execução do programa. Então, eles são insignificantes, né? Eles são, assim, mais desprezíveis porque é um fato da vida que ocorre por um curto período de tempo. Tá? Claro, a gente pode ainda pensar em fazer uma pré-busca de dados, alguma coisa assim. A gente vai falar de prefetch mais para frente. Muito bem. A segunda fonte de misses são os conflitos, ou colisão. A colisão é quando dois endereços devem residir no mesmo pedaço da cache. Então, vamos supor no mapeamento direto, eu tenho dois endereços bem distintos, só que os dois querem, né, tem o mesmo índice, tem um índice em comum. Então, um para estar presente na cache tem que tirar o outro. Então, eu posso ficar tendo esse conflito, né? Esse ping-pong de linhas de cache. Tá? Bom, a gente tem duas soluções para esse problema. A primeira solução é aumentar o tamanho da cache. Então, quando a gente aumenta o tamanho da cache, o que vai acontecer é o seguinte, né? Se antes eu tinha dois endereços que estavam colidindo porque eles queriam ser armazenados no mesmo índice, né? Se eu agora aumento o tamanho da cache, aumentar o tamanho da cache significa dobrar o tamanho, na maior parte das vezes, o que vai acontecer é o seguinte, se eu tinha, sei lá, 3 bits ou 4 bits, né, para dizer qual era o índice, agora eu vou precisar de um bit a mais para dizer qual o índice, porque a cache é maior. E agora, pegando um bit a mais, eu tenho a chance de talvez esses endereços caírem em outro lugar. Então, por exemplo, esse daqui ser o endereço 0 aqui, e aqui ser 1. Logo, o mapeamento dele acaba caindo aqui embaixo, não vai ser mais aqui. Tá? Então, a gente elimina o conflito aumentando o tamanho da cache. Essa é uma forma de fazer. Tá? Agora, a segunda forma seria aumentando a associatividade. Né? A associatividade, ela não significa aumentar a cache aqui, mas sim a gente falar, olha, tudo bem, para esse conjunto, né, para essa via aqui, para esse índice, desculpa, para esse índice, eu vou ter a via 1 e a via 2. Então, uma linha pode residir aqui, enquanto a outra linha pode residir na outra via. Então, a gente reduz as colisões. Tá? Então, essa seria né, algumas soluções aí para o problema de colisão. A gente vai ver mais algumas soluções, tá? E a capacidade, tá? A capacidade é assim, olha, eu estou trabalhando com, sei lá, um banco de dados de 1 gigabyte de dados. Ora, eu não tenho uma cache de 1 gigabyte, então a minha cache não vai conter todas as linhas acessadas pelo programa. Uma solução seria aumentar o tamanho da cache, tá? Ou modificar o meu software, né? o meu código, para que ele aumente a localidade temporal, por exemplo. Né? Ele foque em um pedaço e depois em outro pedaço, depois em outro pedaço da minha carga de trabalho. Maravilha. E a última fonte de misses seriam as invalidações. Tá? As invalidações têm a ver quando outro processo atualiza a memória. Tá? Aqui a gente está trabalhando no mundo paralelo, no mundo multicore. Tá?
Então, com multicore, a gente pode ter essa questão de invalidação, ou quando a gente está com um único núcleo, mas temos as questões de entrada e saída. Tá? Por exemplo, sei lá, uma placa de rede está escrevendo uma região de memória, e aí a minha cache daquele endereço tem que ser invalidada, porque ela não contém mais o dado atualizado. Né? Então, é inválido aquele dado, não posso utilizar. Beleza. A invalidação é um assunto para a próxima aula. Então, assim, como que a gente pode melhorar o desempenho das caches? A gente vai melhorar o desempenho com duas frentes de trabalho. Primeira coisa, reduzir a taxa de faltas. Então, a gente quer ter menos cache misses. Então, isso daqui a gente quer cair. A segunda frente é reduzir o custo ou reduzir a latência quando uma falta acontece. Então, quando uma falta acontece, quer que a latência seja a mínima possível. Tá? Então, a gente vai trabalhar nessas duas frentes, né, para melhorar o desempenho usando uma memória cache. Então, para reduzir a taxa de faltas, né, reduzir a quantidade de cache misses, a gente pode aumentar o tamanho da cache, a gente pode aumentar a associatividade, nós podemos aumentar o tamanho da linha de cache. Né? Então, o tamanho da linha de cache, a gente estaria implicando em uma maior localidade espacial, né? Mas, eventualmente, uma linha de cache maior vai reduzir a taxa de faltas, mas vai aumentar a latência durante uma falta. Então, eu vou ter que contrabalancear isso. Né? Foi uma das últimas coisas que nós vimos na aula passada. Nós temos ainda, a gente pode melhorar a política de substituição de linhas. Então, isso daqui vai impactar nos misses, porque eu vou remover as linhas que não vão ser mais úteis, em detrimento das linhas que são úteis ficarem na cache ainda. Então, a política de substituição vai ter que ser mais inteligente. Tá? E ainda nós temos algumas alternativas, como, por exemplo, as victim caches, a pseudo-associatividade, skewed associativity, tem algumas outras propostas, né, em arquitetura. E melhorias no software também. Tá? Então, vamos dar uma olhada aqui em algumas dessas abordagens. Tá? Quando a gente está falando para reduzir a latência, tá? A gente pode falar em algumas técnicas. Por exemplo, se eu tenho que verificar lá se o tag bate e depois eu acesso os dados para enviar para o processador, então, olha só, eu acesso o tag, faço a comparação daquele tag, se o tag for um hit, né, aí então eu acesso os dados e envio para o processador. Tá? Essa é uma política que ela economiza energia, porque ela faz primeiro o acesso ao banco de tags, depois ao banco dos dados. Tá? Então, primeiro o tag store, depois data store. Agora, para eu reduzir a latência, o que eu poderia fazer? Acessar em paralelo o data store e o tag store. Então, em vez de eu comparar e ver se a linha está e depois acessar os dados, não. Eu já adianto. Eu comparo as diversas tags que podem ter, né? Pode ser um conjunto associativo igual a 2, e eu trago os dois dados. E eu deixo isso daqui esperando no mutex, por exemplo. Né? Então, eu consigo fazer as duas coisas no mesmo momento. Tá? Então, na memória cache L1, isso daqui é um grande sucesso, acessar o tag store ao mesmo tempo do data store. Na cache L2, último nível de cache, isso já não é tanto sucesso. Tá? Então, reduzir a latência usando isso daqui, bastante interessante. Múltiplos níveis de cache, né? A gente pode usar L1, L2, L3, L4. Nós podemos fazer o Critical Word First, que seria, na hora que eu tenho cache miss, eu já pego e, em vez de eu trazer toda a linha de dados aqui para cache, eu pego qual que é o pedaço da linha de cache que o processador está pedindo.
Então, eu pego aquele pedaço que o processador está querendo e mando ele primeiro para o processador. Então, ele é a palavra crítica, ele é a questão pelo qual o processador está esperando. Então, eu mando primeiro a palavra crítica e depois eu trafego a linha para a memória cache de verdade. A gente pode ter subblocking, a gente pode ter caches não bloqueantes, múltiplos acessos por ciclo, várias coisas aqui que nós vamos falar nas próximas aulas. Então, a primeira coisa que a gente pode falar, né, são de blocos grandes, né? Então, trazer linhas de cache maiores é benéfico porque nós estamos privilegiando a localidade espacial, né? Então, em vez de trazer só 4 bytes, eu vou trazer 64 bytes. Nossa, é muito legal. O problema é que linhas grandes demoram mais para serem trazidas para dentro da cache. Então, o que a gente pode fazer é preencher primeiro a palavra crítica, ou seja, os bytes que foram requisitados para o processador e já mandar para o processador. Depois, eu reinicio o acesso e trago a linha completa para a memória cache. Então, assim, talvez eu vou estar adicionando uma latência para instalação da linha de cache. Mas, do ponto de vista do processador, eu tirei a latência de instalação da linha de cache da frente do processador. Ele não precisa mais esperar a instalação, né? Então é interessante, né? Porque, imagina só, quando é um cache miss, não é só a latência de verificar se está no próximo nível e trazer o dado, né? É a latência de instalar aquela linha e só depois dar para o processador. Então, o Critical Word First, a ideia é a gente tirar essa segunda latência, a latência de instalação da linha, do processo de espera do processador, fornecer dados mais rápidos. Tá? Beleza. Essa é uma política, né? A gente não tem muita informação, né? Mas aparentemente os processadores utilizam, né? Essa técnica de Critical Word First. Tá? Agora, existe outra proposta, essa é uma proposta, se não me engano, de 1981, pessoal da IBM, que é trazer blocos grandes demais pode ser um desperdício de largura. Então, e se eu quebrasse a minha linha de cache em subblocos? Então, qual que é o benefício disso? O benefício é, eu tenho apenas uma tag para uma linha muito grande. Então, olha só que legal. Eu não vou desperdiçar quebrando essa linha em várias e tendo associado a cada pedaço da linha, a cada linha nova, né, um tag novo. Não é isso que a gente está fazendo aqui. Então, a gente está trabalhando com linhas, vamos supor, 8 vezes maiores, só que aqueles bits que estariam para 8 linhas diferentes, a gente vai eliminar. A gente só vai poder trabalhar com dados contíguos, então. Só que aí alguém vai falar assim, professor, mas aí o problema é que você está trabalhando com blocos grandes demais, 8 vezes maiores do que o comum. Mas tudo bem. Qual que é o problema de blocos grandes? É que eles demoram para ser trazidos. Tá. E se eu quebrar com bits de validade, dizendo se aquele bloco está válido ou não? Ou seja, se aquele bloco está presente ou não. Então, dessa maneira, eu poderia ter o melhor dos dois mundos. Eu tenho poucos bits gastos com a tag. Eu tenho linhas que podem virtualmente ficar muito grandes. E eu não tenho o custo de largura de banda, né? Então, super bacana, tá? Agora, por que essa proposta não é uma proposta que a gente vê ela vingando, né? A gente não vê bem. Porque ela dificulta o trabalho do protocolo de coerência, né? Então, eventualmente, agora o protocolo de coerência vai estar invalidando alguma coisa muito, muito maior, né? E o controle desses bits de validade, eles podem se tornar bastante complexos,
né? Quando a gente tiver caches inclusivas, não inclusivas, exclusivas, que a gente vai discutir ainda nessa aula. Tá? Então, é uma outra técnica, é interessante saber, né, que existe uma proposta, mas a gente não vê ela sendo adotada atualmente. Tá? Maravilha. Então, vamos avançando, tá? E aí a gente pode falar um pouquinho da política de substituição das linhas, né? Então, quando a gente está no mapeamento direto, quando eu quero substituir uma linha, então eu quero instalar uma linha nova aqui no índice 4. Bom, eu não tenho decisão a tomar. Simplesmente eu vou lá e removo aquela linha e instalo a nova linha. Eu escrevo qual o tag dessa nova linha e trago os dados novos, né? Então, eu não tenho nenhuma decisão para as políticas de substituição tomar, né? Agora, quando eu estou em uma cache completamente associativa ou conjunto associativo, aí sim eu tenho que escolher qual linha que eu vou ter que jogar fora. Então, nesse caso aqui, eu tenho duas opções. Ou aqui eu posso ter mais opções, eu posso ter N opções. Tá? Então, a política de substituição é a que cuida disso. Tá? Ela tem que ser implementada em hardware, tá? Ela tem que ser em hardware. Por quê? Porque a cache, ela trabalha em questão de ciclos de relógio. Então, não há tempo para eu iniciar um software para fazer um cálculo muito arrojado. Demoraria mais do que a própria latência da cache, né? Então assim, só para iniciar um software ia causar um monte de cache miss. Então, não faz sentido, né? Precisa ser em hardware. Muito bem. E aí, quando a gente aumenta o tamanho do conjunto associativo, tá? Ou seja, quando eu tenho mais vias por conjunto, tá? A gente vai tendo cada vez menos um retorno do aumento da associatividade na taxa de acertos. Então, o que está acontecendo é o seguinte, imagina que aqui a quantidade de cache misses, tá? E aqui é o tamanho, o número de vias. Número de vias. Então, conforme a gente vai aumentando o número de vias, a gente vai tendo assim, logo no início, os misses caem muito, mas depois eles vão ficando cada vez, né, mais plano e mais difícil de ganhar, reduzir a quantidade de misses, aumentando o número de vias. Tá? Agora, por outro lado, então assim, a gente vai tendo um retorno diminuído conforme a gente vai aumentando o número de vias. Por outro lado, quando a gente aumenta a associatividade, ou seja, o número de vias, o tempo de acesso vai aumentando, né? Então, por que que ele vai aumentando? Bom, porque eu vou tendo mais comparadores, eu vou tendo talvez mais atraso por causa de mutexes, esse tipo de coisa, tá? Então, a gente vai tendo um aumento no tempo de acesso. Então, a gente vai ter que achar o ponto ótimo aqui, entre o aumento do tempo de acesso e a redução de misses, né? Onde vale a pena a gente fazer nossa cache. Tá. E aí a pergunta sempre né, e sempre vai ser, tudo bem, você pode aumentar a associatividade, mas uma hora ou outra você vai ter que substituir uma cache, uma linha de cache. E qual bloco que você vai querer substituir? Tá? Então, a ideia a gente quer quase sempre fazer isso daqui. Tá? Ou sempre, né, a gente quer fazer a substituição do bloco que vai ser referenciado no futuro mais distante pelo programa, né, no future, no futuro, né? Mais distante pelo programa. Então, assim, se eu tenho A, B, C e lá no futuro eu tenho D, né? Se eu tenho ABCD dentro na minha cache, eu vou escolher qual que está num futuro mais distante. O acesso à linha D.
Então, esse é o cara que eu optaria por jogar fora. Então, a escolha aqui é para cada conjunto associativo. Então, se eu tenho um conjunto de 4 vias, eu acesso aquele conjunto e nesse conjunto, para esse conjunto, eu me faço a pergunta: qual que é o bloco que vai ser referenciado no futuro mais distante pelo programa? Tá? Se eu tiver uma bola de cristal, né, eu vou sempre acertar nessa decisão. Eu vou sempre jogar fora aquela linha que vai demorar muito para ser acessada. Tá? Então, existe o artigo do Belad, né, o algoritmo dele, lá de 66, né, que ele diz qual que seria um algoritmo ótimo, né, para essa política de substituição. O problema é que o algoritmo ótimo, eu tenho que saber de antemão quais são todos os acessos que meu programa vai fazer. E como que eu vou saber todos os acessos que o programa vai fazer? Eu preciso de uma bola de cristal. Eu vou precisar de um preditor, né? Então, a política de substituição, ela se baseia em prever qual vai ser a linha que vai ser usada no futuro mais distante, né? Essa que é a ideia. Tá? Para simular isso daqui, por exemplo, teve um aluno que fez, a gente tinha que rodar uma vez para saber todos os acessos, e depois, com base nesses acessos todos que a gente tinha feito pelo simulador, a gente rodava de novo a cache, olhando qual que vai ser, né, a linha mais distante a ser referenciado. Tá? Agora, se o dataset não cabe, aí a gente vai ter ainda outros problemas, né? Porque, às vezes, eu jogar fora a linha que vai ser mais, né, vai ser acessada no futuro mais distante, pode ser que não me ajude muito, sabe? Talvez fosse melhor eu manter ela, porque vamos pensar num exemplo, né? Pensa que eu quero acessar A, B, C, D, E, F, até o Z. E quando eu chego no Z, eu começo de novo. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, e assim por diante. Mas vamos supor que todos esses daqui, né, todas essas linhas diferentes, elas estão no mesmo conjunto, tá? No mesmo conjunto associativo. É sobre isso que a gente está falando, né? Então, eu começo instalando A, eu instalo B, eu instalo C, eu instalo D. A partir desse momento, então, se eu olhar na próxima acesso à linha E, né, eu vou chegar na seguinte conclusão. Quem que eu vou jogar fora que vai ser usado num futuro mais distante? Né? Então, a gente pode olhar, o A. Não, mas na verdade, quem vai ser usado num futuro mais distante é o D. Então, se eu jogar fora o D e instalar o E, olha que inteligente. Legal. Eu venho agora e acesso o F. Quem que é o futuro mais distante? Bom, o futuro mais distante vai ser o E, né? Porque antes vai vir o A, o B e o C. Então, esse algoritmo, ele do Belad, ele nos dá um conhecimento interessante, que é o seguinte: não importa que o A faz muito tempo que eu acessei. O que me importa mesmo é quem que vai ser no futuro mais distante. Tá? Então, esse algoritmo é super, super robusto, ele é super bacana. Se eu for... isso quer dizer também, né, que se eu tiver A, B, C, D e E, né, eu vou instalar o A, depois o B, depois o C, depois o D. Quando eu chegar no E, né, eu vou jogar fora o D, porque ele não é mais útil. Ele é o cara que vai ser, vamos supor que tem uma repetição aqui, né? Então, eu jogaria o D. Então, eu daria hit,
hit, hit, miss, né? E talvez miss. Então, entre 5 linhas que eu estou sempre utilizando, eu tenho 3, né, 3 misses, 3 hits, o que é ótimo, né, para um conjunto associativo igual a 4. Tá? Então, o algoritmo do BBAD é super bacana. Tá? Legal. Agora, ele não é factível de ser implementado, eu precisaria prever quais são todos os acessos. Tá? Então, o que a gente poderia fazer é, quando eu quero substituir uma linha, primeira coisa, eu vejo alguma linha que está inválida. Se a linha está inválida, então eu não posso utilizar ela mesmo. Então, aquela linha está, sabe, está morta, então eu posso jogar ela fora e colocar uma nova naquele lugar. Mas isso não acontece tão frequentemente, tá? É muito comum que todas as linhas daquele conjunto estejam válidas. Esse é o padrão. Tá? E nesse caso, a gente consulta a política de substituição. Primeira decisão, a gente poderia tomar uma decisão aleatória. Joga uma moeda para cima, tira alguém. Tá? Ou a gente poderia fazer um first in, first out. Tá? First in, first out ele é bacana, né? Mas se eu tiver um padrão, por exemplo, A, B, A, C, A, D, A, E, ele é bem ruim, né? Por quê? Vamos supor sempre nesse exemplo, né, de 4 vias do conjunto associativo. Eu instalaria o A, o B, o C, o D. Quando eu vou instalar a linha E, se é o FIFO, quem que foi a primeira linha a entrar foi o A. Mesmo que o A está sendo útil toda hora, então eu jogaria fora o A. Logo o A que é tão útil. Tá? Então o FIFO não costuma ter um desempenho muito bom. Tá? O que costuma ter um desempenho um pouco melhor, um desempenho bom, né, é o LRU, que é o Least Recently Used, que seria o menos recentemente utilizado, o que faz sentido. Então, nesse caso aqui, A, B, C, D, quem foi o menos recentemente utilizado? O A foi bastante recentemente utilizado. O D foi bastante recentemente utilizado. O C foi o bastante recentemente utilizado. O B acaba sendo menos recentemente utilizado. Né? Então, a gente jogaria fora o B e instalaria a nova linha E aqui. Então, embora o LRU ele possa ser muito útil, tá? Ele vai ter aquele problema quando a gente tiver um exemplo igual o que eu tinha desenhado antes. A, B, C, D, E. Que tem uma repetição. Tá? Então, ele instalaria o A, depois o B, depois o C, depois o D. Quando ele chega no E, quem que foi o menos recentemente? Foi o A. Ele joga fora o A. Instala o E. Quando ele vai acessar o A, quem foi menos recentemente foi o B. Aí ele instala o A no lugar do B. Quando ele acessa o B, ele vai trazer o B e vai jogar fora quem? O menos recentemente, o C. Então, essa política ela tem um problema quando o dataset não cabe, né, na cache. Então, ele é muito bom para muitos casos. Mas, nesse caso, quando eu estou fazendo um streaming de dados, ela não é muito boa. O random seria muito melhor, né? Porque eu tenho a chance aí de quase 50% de a linha estar ali. A gente pode utilizar, então, o not most recently used. E, de verdade, esse é o que costuma ser utilizado na maior parte das implementações quando a gente fala de LRU. Professor, mas o LRU não é o de cima? É o de cima? O problema do LRU de cima ele é uma implementação perfeita. E uma implementação perfeita vai ter que manter registro de quais foram a ordem dos acessos, o que pode ser bastante custoso. Agora, se eu implemento Not Most Recently Used, ele vai fazer o seguinte, ele vai garantir que eu não vou jogar fora o mais recentemente utilizado. Ele só garante isso.
Então, vamos pensar no caso esse daqui, no caso 1 aqui. Nesse caso 1, eu instalei o A, depois instalei o B, depois instalei o C, depois instalei o D. Tudo bem. Quem que foi o mais recentemente utilizado? Bom, era A, B, A, C, A, D. Então, o mais recentemente utilizado foi o D, e o segundo mais recentemente utilizado foi o A. Então, se eu conseguir guardar só essas duas informações, esse cara aqui ele já teria um cache hit ótimo, né? Quer dizer, eu não preciso das duas, né? Eu só preciso de uma informação. Que depois do D, o A foi o mais recentemente utilizado. Então, eu não quero jogar fora o A. Eu jogo qualquer um dos outros fora, menos o A. Então, esse caso aqui ele já daria boa, né? Ele já daria cache hit várias vezes, porque o A não vai cair fora. Tá? Muito bem. Então, o que eu quero chamar a atenção é que o not most recently used, eu preciso só dizer quem que foi o mais recentemente utilizado e aquele mais recentemente utilizado eu guardo ele com carinho. O restante eu posso jogar uma moeda para cima e jogar fora qualquer um deles. Tá? Muito bem. Então, deixa eu limpar um pouquinho aqui esse monte de rabisco. Maravilha. Então, nós estamos aqui na nossa cache. Agora, a gente pode colocar o menos frequentemente utilizado, a gente pode jogar fora, né? Então, o A é usado frequentemente, mas quem que é o menos frequentemente? Então, eu teria que ter um contador de acessos, né? Então, toda vez que eu acesso o A, eu vou lá e faço mais nele, naquele contador, tá? Então, aí eu saberia que o A é o mais frequentemente, então eu não vou jogar fora ele. Quem foi o menos frequentemente? O B, o C e o D. Então, eu jogo qualquer um desses fora. Tá? A gente poderia ter uma outra política que é o menos custoso para buscar novamente. Tá? E a pergunta que eu faço é, por que que um acesso à memória poderia ter um custo diferente? Né? Então, quando a gente olha a arquitetura da DRAM, a gente vai ver que isso acontece. Tá? Alguns acessos à memória podem ter um custo mais baixo ou mais alto do que outros. Tá? Se a gente tiver, por exemplo, numa máquina NUMA, a máquina NUMA é aquela que nós temos dois processadores físicos com memórias associadas a cada processador físico. Então, endereços que estão locais são mais baratos do que acessar endereços remotos. Tá? Então, poderia tomar essa como política também, né? Como decisão. Tá? Muito bem. Então, tem várias políticas aqui. Tá? Então, a substituição aleatória, né? Como que eu poderia implementar ela? Né? Na verdade, a implementação aleatória, a gente pode construir uma substituição pseudo-aleatória. Né? Então, lembrando que a cache tem vários conjuntos, cada conjunto com diversas vias, eu poderia ter um contador de vítima, um contador que ele dá overflow. Tá? Então, o contador V. Tá? Toda vez que eu tenho que substituir alguém, eu faço V++. Então, o V, ele vai de 0 até 3. Tá? Então, ele dá overflow. Quando chega no 3, ele vai para o 0 de novo. Então, como que a gente poderia implementar? Olha, eu acessei aqui, quero substituir alguém. Se o contador V estiver em 0, eu substituo a via 0. Então, eu jogo fora esse. E incremento ele para 1. Acessei uma outra conjunto associativo, agora eu vou remover a linha 1, se eu tiver que substituir. E incremento para 2. Acessei um outro, tudo bem, é o 2 que eu vou remover. Incremento para 3.
Acessei de novo uma que eu já tinha acessado, ótimo, vou jogar fora o 3. Vai para o 0. Acessei uma outra, substitui o 0. E assim por diante. Então, ele pode ser implementado com um contador bem simples. Tá? Ou ele ainda pode ser incrementado a cada ciclo do relógio. Tá? São alguns sabores aí que a gente poderia testar, ver qual que tem o melhor desempenho. Tá? Ou a cada acesso de memória, ou a cada MIS, ou a cada ciclo de relógio. Tá? Maravilha. Então, o aleatório, ele parece ser ruim, mas ele não é. Ele é muito interessante quando a gente tem uma carga de trabalho que não cabe na cache, porque ele vai dar uma possibilidade, né, uma esperança de que alguns dados se encontrem na cache quando quero percorrer de novo o dataset. Então, um vetor muito grande, que eu percorro ele de novo, e de novo, e de novo, ele seria legal com a política aleatória. O FIFO, então, a gente já discutiu um pouquinho, né, que é remover a linha que está há mais tempo na cache. Ele não é uma boa ideia, né, porque a gente pode ser que uma variável está sendo utilizada muito e ele não leva isso em consideração. Só porque ela é mais velha, ele joga ela fora. Tá? A implementação através de uma fila de endereços. Né? A fila de endereços, na verdade, é assim, eu só tenho que saber qual a via do conjunto associativo que eu vou tirar. Né? Então, eu precisaria ter uma fila falando, olha, a via 1 foi a que entrou por último, depois a 3, depois a 2, depois a 0. E, então, quando eu tiver que jogar fora alguém, eu vou tirar a via 1. E aí eu coloco ela aqui de novo. Né? Então, dá para fazer uma implementação bem simples, né? A gente poderia manter só qual que é a via da vez para ser jogada fora, né? Então, não precisaria nem de uma fila. Tá? Maravilha. A substituição LRU, né? Menos recentemente utilizada. A gente já disse, né? Como que a gente poderia fazer, que seria... A gente teria que dizer para cada conjunto associativo qual foi o menos recentemente utilizado. Tá? Então, a LRU perfeita, ela costuma custar muito em hardware para ser implementado. Tá? Então, costuma ser um hardware mais complexo, para você ter ele perfeito, né? Para saber para cada linha de cache qual foi o menos recentemente utilizado daquele conjunto. Tá? Aí sim eu precisaria de uma fila, né, dos menos recentemente utilizados. Muito bem. E aí, então, a gente tem aquele problema, né, do LRU versus o random, que é, o LRU, ele é muito bom, como a gente mostrou lá naquele caso, AB, AC, AD, ou seja, eu tenho uma linha que é reusada e outras que não, né? Então, vários padrões vão se encaixar aqui, tá? Esse é só um exemplo mais simples, assim, que eu consigo pensar de cabeça. O LRU é ótimo aqui. O problema é se eu estiver acessando A, B, C, D, E, F, né? Ele vai ser péssimo. Nesse caso, o random seria melhor. Tá? Então, o random é muito bom aqui, o LRU é muito bom aqui. Então, a gente poderia, né, pensar o seguinte, que seria legal eu poder escolher, ora eu quero usar aqui, ora eu quero usar essa política. Né? Então, eu queria uma implementação híbrida, por exemplo, entre o LRU e o random. Tá? Agora, quer dizer assim, para determinada parte do programa, eu quero usar o LRU. Daqui a pouco eu vejo que o LRU não está indo bem, aí eu mudo para o random. Aí eu vi que o random agora não está indo bem, eu vou para o LRU. Tá? Para fazer isso, eu teria que fazer o quê? Ter dois simuladores dentro da minha cache, simulando qual que é o desempenho da LRU, qual o desempenho se tivesse o random. Fico simulando, e aí eu posso escolher quando usar um, quando usar o outro. O problema disso é
a gente teria um custo em hardware muito alto para ter essa simulação em hardware, sabe? É como se eu tivesse duas caches, ou pelo menos o tag store de duas caches. E falar, agora estou testando aqui, qual que está tendo menor miss? Menor conjunto de misses. Então, muito caro. Agora, o Moon Crash, né? Ele, lá no ISCA de 2006, ele teve um artigo que ele foi super inteligente aqui em resolver esse problema. Que ele fez o seguinte, ele falou, olha, a cache aqui, né? Pensando numa cache enorme, para eu simular o que está acontecendo numa cache utilizando LRU e numa cache utilizando random, eu vou usar uma área absurda. Aí ele falou, mas será que não tem uma forma de eu entender o que está acontecendo na cache toda, mas sem simular a cache toda? Então, ele fez o sampling de alguns conjuntos. Então, mais ou menos assim, ó, imagina que eu simulo só o que está acontecendo nos 4 primeiros conjuntos da cache. Tá? Mas a cache tem N conjuntos, sabe? Tem milhares de conjuntos. Mas eu só vou simular 4 conjuntos. Ah, simular 4 conjuntos não ocupa tanta área. Tudo bem, eu consigo fazer isso. A simulação, ela basicamente é o quê? É o tag store. Eu fazer um tag store hipotético, caso fosse LRU, e um tag store hipotético, caso fosse random. Tá? Então, não ocupa muita área realmente fazer esses dois tag stores. Tá. E ele vai, quando tem acessos nesses tag stores, ele atualiza essa simulação, vamos dizer assim. E o que eu faço? De tempo em tempo, o que o Muin, né, o Crash faz? O que o Muin faz é, de tempo em tempo, ele vê qual das duas tem a menor taxa de miss. Então, se o random está com a menor taxa de miss, então ele fala, a partir de agora, a política de substituição da cache toda vai se tornar random. Passa um tempo, ele continua monitorando as duas. Ah, agora a taxa de miss da LRU está menor. Opa, então vamos passar para a LRU. Então, ele consegue fazer dinamicamente isso daí. Tá? É um artigo recente, se for pensar, né? Tem aí pouco mais do que 10 anos, né? Assim, a gente não tem informação se ele foi implementado em alguma indústria, né? Mas é uma ideia tão boa, né? E aparentemente tão simples de ser implementada que eu duvido que não tenha sido implementada já, né? Não tenha sido introduzida em alguma família de processadores aí comerciais. Tá? Então, é super interessante, né, essa ideia. Então, o principal achado desse artigo foi o seguinte, que se eu olhar para um pedaço pequeno da cache, ele representa o que acontece na cache toda. Então, o comportamento de um pequeno pedaço da cache representa o que acontece na cache inteira. Né? Então, esse é o achado muito legal aí que eles fizeram. Então, vamos começar falando agora de uma outra estratégia bem interessante aqui para aumentar a taxa de hits da cache, tá? Que seria a Victim Cache, tá? A Victim Cache, ela é o seguinte, ela seria uma pequena cache auxiliar, tá? Só das linhas que foram vítimas de invalidação, não, de substituição. Então, quando vamos supor que eu tenho o CPU aqui, tá? Fazendo os acessos e obtendo os dados. Tá? Quando a memória cache, esse daqui seria a cache L1, por exemplo. Quando a cache L1, ela escolhe uma linha para ser jogada fora da cache, tá? Então, uma linha foi jogada fora. Em vez de eu simplesmente substituir ela, eu removo ela e guardo na cache de vítimas. Tá? A cache de vítimas, então, ela vai ser basicamente um buffer totalmente associativo, tá? Para armazenar as linhas removidas da cache. Ela pode ser pensada como se fosse um buffer. Tá?
Então, esse buffer vai ser um FIFO, first in, first out. Tá? Então, uma linha foi removida, joga aqui nesse, e a mais antiga, que estava aqui, é removida de verdade. A outra linha foi removida da L1, adiciona no victim cache. E a mais antiga é jogada fora. E assim por diante. Então, o victim cache, ele dá uma segunda chance para uma linha de cache, sabe? Então, na hora que acontece um miss na L1, eu pesquiso na victim cache e eu também pesquiso no próximo nível de cache, na L2, por exemplo. Tá? A ideia é que essa victim cache seja muito menor do que a L2, tá? E uma latência muito mais rápida do que a L2, muito menor a latência do que a L2. Tá? Então, essa ideia foi publicada ali pelo Jope, né, no ISCA de 1990, tá? E de verdade a gente vê ela sendo implementada nos processadores da família Power, da IBM. Tá? Então, houve, ali, se não me engano, o Power 4, o Power 5, né? Né, a IBM chamava atenção que eles estavam utilizando a Victim Cache na implementação. Tá? Então, olha só que legal. Mesmo que a cache L1 seja uma cache mapeada diretamente, vai possuir vários conflitos. Tá. Quando acontece um conflito, eu jogo para victim cache. E essa victim cache vai me dar uma segunda chance caso a cache tenha sido um conflito, né? Então, a ideia é que eu não tenha um cache miss tão custoso, tá? Maravilha. Tá. Joia, joia, joia. Agora, a gente tem que tomar cuidado o seguinte, que se na implementação da minha victim cache, se durante um miss na L1, né, então eu fiz um acesso na L1, durante o miss, se eu fizer o acesso sequencial na victim cache e só depois eu acessar L2, aí eu estou aumentando a latência durante a falta de dados. Porque, eventualmente, a minha victim cache não vai ter o dado e eu estou colocando uma latência adicional. Tá? Então, esse é um caso. Por outro lado, se eu faço acesso em paralelo, a latência não aumenta, porém, eu aumento o consumo de energia, porque agora eu estou acessando o L2 algumas vezes de forma desnecessária, porque ele estaria na victim cache. Então, a victim cache é essa ideia, né? Bem simples, né? Ela é uma cache de segunda tentativa, vamos dizer assim. Ou seja, as vítimas mais fresquinhas da cache L1, por exemplo, estão na victim cache. Tá? Ela ajuda, então, quando a gente tem falta de dados por conflito, tá? Ajuda quando a gente tem cache muito pequena, tá? Ajuda nas caches de instrução, né? Cache de instrução costuma ter pouco miss, né? E costuma ter um dataset bem pequeno, bem reduzido. Então, ela costuma dar conflito por causa das funções começando em bytes e índice igual, então pode ter mais conflito. Então, cache de instruções é legal. E também ajuda quando a gente tem poucas linhas de cache no total, porque a linha, o bloco é grande demais. Tá? Então, que seria o efeito de uma cache pequena. Tá? Ou seja, todos os casos onde nós temos muito conflito muitos cache misses por conflito. Tá? Essa é a victim cache. Então, vamos falar agora sobre as escritas, tá? O que acontece durante as escritas na memória cache. E aí nós temos duas políticas que nós podemos adotar. A política de write-through e a política de write-back. Tá? Ou seja, escrever através ou escrever atrás, né? Alguma coisa assim, seria uma tradução, né? De verdade, essas duas não costumam ser traduzidas, tá? A gente costuma utilizar o nome write-through, write-back, mas a ideia é o seguinte, o write-through, cada escrita é replicada no nível inferior da hierarquia de cache. Então, imagina que a gente vai ter L1 e L2 e a memória RAM, tá? Então,
quando eu faço uma escrita, ela replica aquela escrita para todos os níveis da hierarquia. Tá? O que é legal é, quando eu tiver um miss durante essa escrita, de verdade eu não preciso alocar, eu não preciso trazer a linha que deu miss. Né? Então, se eu estou escrevendo 4 bytes, né? 4 bytes, e aquela cache L1 deu miss, e de qualquer jeito aqueles 4 bytes vão ser escritos nos próximos níveis de memória, ora, não é requerido que eu traga aquela linha para cache L1, se for um miss. Então, eu posso usar uma política junto com o write-through que chama-se write-no-allocate. A outra política é a política de write-back. Ela é mais comum, tá? A política de write-back, ela supõe o seguinte, que a cada vez que nós vamos fazer uma escrita, o que ela dita é que a escrita só vai acontecer naquele nível de cache. E só quando a linha for removida da cache é que a gente atualiza o nível de baixo. Tá? Agora, nesse caso, onde a escrita, a gente espera, então, condensar todas as escritas e só depois consolidar no nível de baixo, nesse caso, faz sentido a gente usar uma política de write allocate quando houver um miss. Então, se aqueles 4 bytes estão acessando uma linha que é um miss, então eu trago a linha, instalo ela, e eventualmente eu vou fazer várias escritas nela. E quando eu tiver que jogar ela fora, aí eu faço o que é chamado de write back, a escrita para o nível de baixo, tá? A atualização da linha de baixo. Muito bem. Então, falando do write-through, né? Então, cada escrita é repetida imediatamente na memória principal, ou seja, no nível L1, né, L2, seja quantos níveis tiver, até a memória principal. Tá? Então, a escrita adicional na memória principal, né, ela pode aumentar o tempo médio de acesso a cache. Por quê? Eu estou colocando mais trabalho para a memória fazer. Tá? Agora, por outro lado, num programa, né, olhando o spec, por exemplo, a gente tem aplicações que variam entre 5% a 34% dos acessos à memória são escritas. Então, de todas as instruções, vamos supor que 20% são acesso à memória. Desse 20%, de 5% a 34% são escritas. Então, a gente estaria acessando a memória de RAM nessa porcentagem aqui. Tá? No melhor caso, 5% de 20% das instruções. Tá? Então, a ideia é que, olha, talvez não tenha um custo tão alto assim. Tá? Legal. O que é bacana aqui é que no mecanismo de write-through, a memória RAM sempre está coerente. Sabe? A qualquer momento a memória de RAM tem os dados mais atualizados, prontinhos, está coerente. Então, ela costuma ter o protocolo de coerência super simples, né? Ou talvez nem ter protocolo de coerência, tá? Então, é muito utilizado o write-through em sistemas embarcados, onde a gente quer um hardware muito simples, tá? Ele é um hardware simples, mas ele pode ter um sobrecusto. Maravilha. Então, seria mais ou menos isso, né? As leituras, elas causam miss e trazem linhas de cache, e as escritas, né? Elas passam direto e acessam a memória de RAM também. Então, atualiza os níveis de cache e atualiza a de RAM. Tá? Muito bem. Quando a linha vai ser substituída, eu só removo a linha. Por quê? As alterações que foram feitas já foram replicadas para a DRAM. Então, simplifica, né, o caso de remoção de linhas. Já no write back, tá, as leituras não mudam. O que acontece é que as diversas escritas elas vão ser consolidadas na memória cache.
tá? E quando eu quero substituir da linha de cache, aí eu vou atualizar DRAM. Então, nesse tempo aqui, a memória cache DRAM, a memória DRAM, ela ficou incoerente com o que tinha na memória cache. Tá? Então, eu preciso de um protocolo de coerência caso, por exemplo, alguém faça I/O, né, direto na memória DRAM. Aí eu vou ter que causar essa invalidação, atualizar a DRAM, esse tipo de coisa. Então, ela costuma ser um pouco mais complexa. Então, ela costuma ter um desempenho melhor porque a gente não tem esse monte de acesso a DRAM. Então, eles são barrados. O problema é que, para manter a coerência em sistemas computacionais, eu vou ter um hardware maior, mais complexo. Então, a gente tem mais ou menos assim, o write-back ele é meio que padrão para desktop servers, né? E o write-through ele costuma ser utilizado em sistemas embarcados mais simples. Tá? Agora, a gente tem que tomar uma decisão que é, e se o primeiro acesso a uma linha foi uma escrita? Sabe? A linha não teve uma leitura e depois uma escrita. Não, não. Já teve uma escrita direto naquela linha de cache. Então, a gente tem uma decisão, que é, a gente vai trazer essa linha ou não? Se a gente vai trazer, a gente vai dizer que nossa política é write allocate. Ou seja, misses de escrita alocam a linha. Se a gente não vai trazer a linha, a gente diz que nossa política é write no allocate. Ou seja, misses de escrita não alocam linhas. Tá? Agora, alguém pode pensar assim, professor, se você está escrevendo, você não precisa trazer a linha de cache. Você já está trazendo os dados daquela aqui. Você já está modificando a linha de cache. Por que você teria que trazer a linha de cache? Então, vamos entender um pouquinho mais as escritas. Tá? O CPU, quando ele faz uma escrita, a escrita ela vai ter um tamanho, sabe? No MIPS, por exemplo, ele tinha lá o store byte, store half e store word, que era escritas de 1 byte, 2 bytes ou 4 bytes. Quando, né, se você pegar um processador da Intel, ele pode ter escritas ali de, sei lá, 8 bytes, 16 bytes. Ele pode ter escritas de tamanhos maiores aqui. Tá? Então, isso daqui pode mudar de acordo com a arquitetura. Tá? Legal. Agora, se a gente pensar que a memória de cache, a linha de cache, ela tem um tamanho padrão aí, né, nos processadores comerciais de 64 bytes. Tá? Se eu estou escrevendo somente 4 bytes, ou 8 bytes, ou 16 bytes, eu só estou atualizando uma parte dessa linha de cache. Então, olha só que interessante. Eu estou escrevendo só esse trecho aqui da linha de cache. Eu não tenho como dizer para a memória cache que, olha, esse pedacinho aqui está válido, o resto não está válido. Por quê? A memória cache funciona daquela forma. Ou toda linha está válida, ou toda linha está inválida. Não é isso? Então, nesse sentido, para eu escrever na linha de cache, eu tenho que ter, primeiro, trazido todos os dados, todos os bytes. Trago todos os bytes e só então eu posso modificar a linha de cache. Então, por isso que eu tenho que tomar essa decisão, se eu quero alocar a linha durante o MIS ou eu não vou alocar a linha durante o MIS. Tá? Legal. Então, beleza? Então, se a linha da cache não estava alocada, o que a gente vai fazer, né? Então, é interessante que o write allocate, ele parece ser perfeito para quando a gente está usando o write back. Por quê? O write back é tudo sobre você ir pouco na DRAM, você filtra os acessos todos na cache e vai algumas vezes, quando a linha vai ser jogada fora,
aí sim você vai e atualiza na DRAM. Então, mesmo que a primeira acesso foi uma escrita, eu trago a minha. Eu faço write allocate. Trago a minha e eu vou acessando aquela minha. Quando eu vou jogar ela fora, aí eu faço write back. Agora, essa política de trazer a linha durante o MIS de escrita não faz muito sentido quando é write through. Por quê? O write through é aquela política que toda escrita passa reto e atualiza toda a hierarquia de cache. Então, por que eu vou me dar o trabalho de uma escrita que vai atualizar tudo? Por que eu vou me dar o trabalho de trazer a linha de cache? Ah, professor, mas aí você, eventualmente, se depois de uma escrita for uma leitura, você teria um benefício. Nesse caso, sim. Mas aí eu teria que estudar se esse é um caso que costuma acontecer muitas vezes ou não. Por quê? Se eu tiver só escrita, 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 trazer a linha para dentro da cache, eu não tive ganho nenhum. Então, quase sempre, quando a gente utiliza o write back, a gente utiliza o write allocate. Quando a gente utiliza o write through, a gente utiliza o write no allocate. O que quer dizer que, durante o write back, quando eu estou usando o write back, faltas de escrita se tornam faltas de leitura, primeiramente. Eu faço uma leitura e depois eu atualizo onde eu tenho que atualizar. Bom, vamos falando então um pouquinho de hierarquias de memória cache. Tá? Então, assim, as caches integradas no mesmo chip do processador, eles têm a limitação de tamanho. Tá? Isso acontecia mais no passado do que hoje em dia. Tá? Então, a penalidade de uma linha de uma cache, né? A penalidade durante o MIS, ela é muito grande se eu tiver aqui na memória principal. Então, sabendo dessas duas limitações, que cache integrado no mesmo chip vai ter limitação de tamanho, eu não vou conseguir ter caches enormes no chip. E quando eu tenho um cache miss, se eu for sempre na memória principal, eu tenho uma diferença muito grande de latência. Cache L1 demora entre 1 a, sei lá, 2 ciclos, e a memória RAM demora entre, sei lá, 200 a 400 ciclos. Né? Então, tem um abismo muito grande entre essas duas latências. Então, a ideia é eu integrar mais chips, mais memórias cache. Tá? Então, como que começa a surgir isso daqui? Historicamente, a gente tinha a memória cache, por exemplo, L1, integrada no processador. Agora, a cache L2, ela era um banco de memória separado, que ficava na placa-mãe. Então, assim, a memória cache L2 era opcional a ponto de você ir na loja e comprar uma memória cache, espeta ela na placa-mãe, então era uma memória igual a DRAM, muito parecido o aspecto. Espetava na placa-mãe, no lugar para memórias cache. Caso ela estava presente, o processador, então, durante o MIS, ele perguntava primeiro para a cache, e se fosse cache miss, aí ele ia para DRAM. Tá? Então, é interessante, né? Porque se eu queria um computador baratinho, eu não precisava colocar cache. Então, o CPU ia direto na DRAM. O problema, latência alta. Se eu queria desempenho, pagava um pouco mais, colocava memória cache e fazia, né? Então, sei lá, vamos supor que aqui ia ter uma latência de 50 ciclos. Pô, tá muito bom, né? Se eu filtrar, sei lá, 90, 80% dos acessos que iriam na DRAM, nossa, eu estou muito mais rápido. Bom, com o passar dos anos, o CPU ele começa a ter uma miniaturização dos componentes, e essa memória cache ela pode ser incorporada dentro do CPU. Né? Hoje em dia, a gente tem vários níveis de memória cache dentro do CPU. Tá? Maravilha. Então, assim,
Quanto maior o tamanho da cache, maior a sua latência. Por isso, a gente coloca vários níveis. Uma cache pequena, que ela vai ter uma latência bem pequena, uma cache um pouco maior, uma latência um pouco maior e assim por diante. Os processadores mais recentes, eles têm até o L3, né, até o terceiro nível de cache. Esse último nível de cache, a gente costuma dar um nome próprio para ele, que é o Last Level Cache, tá? LLC. E esse LLC, ele costuma ser compartilhado entre os múltiplos núcleos de processamento, né? Enquanto o L2 e L1, eles são privados, tá? Se o meu processador tiver o L4 vai ser o LLC, tá? Ele recebe o nome próprio também porque ele costuma ser o nível maior, né? É o maior tamanho de cache que a gente tem. Então, se eu quero, como programador, dizer, né, o tamanho do meu dataset que vai caber na cache, eu vou me basear no tamanho no cache de último nível, no last level cache. Tá? Tá. Então, assim, os misses podem acontecer na L1, L2, L3, e a gente trata do mesmo jeito que a gente tratou até agora. A gente pode ter buffer de vítimas, né, entre L2 e L3, a gente pode ter as políticas de substituição podem ser as que a gente já estudou. Então, tudo que a gente já estudou é aplicado aqui, tá? Nessa hierarquia de cache. O que a gente está tentando fazer é mais ou menos isso, né? Dos 100% de acesso que o processador gera, a gente vai querer, sei lá, que 10% passe para o L2, 1% passe para o L1, pelo Last Level Cache, 0,1% chegue na DRAM. Né? Então, só 0,1% dos acessos vão ter uma latência muito, muito alta. O restante teve uma latência baixa. Então, aqui, por exemplo, um processador Kaby Lake, né? Esse aqui é o meu laptop, tá? Eu fiz um teste. Então, ele tem essa hierarquia, ó. Ele tem as caches L1 de instruções e dados, 32 KB de cada, L2 de 256 KB e L3 de 8 KB. 8.000 KB, né? 8 megas. Tá? Então, 8 megabytes aqui. Tá? E depois, 16 GB de DRAM. Então, essa é a minha hierarquia de memória cache do meu processador. O que a gente vai observar é alguma coisa assim. A largura de banda quando eu estou acessando L1, ela é alta. A largura de banda quando eu estou acessando L2 é um pouco mais baixa. A largura de banda da L3 mais baixa. A largura de banda possível quando acesso a DRAM é ainda mais baixa. Tá? Esse gráfico aqui ele foi feito utilizando um software chamado Memory Mountain, que ele basicamente aumenta o vetor de dados, ele aumenta o vetor de dados, então aqui um vetor de 1K até um vetor de 128 megas, tá? E ele vai fazendo um acesso para cada linha de cache. Então, dessa forma, ele consegue ver qual que é a largura de banda que eu consigo alcançar. Tá? Então, a ideia é que, sei lá, 90% dos acessos estejam aqui, até 99% aqui, até 99,9% aqui. Né? E somente 0,01 esteja aqui na DRAM. Tá? Um exemplo, né? Maravilha. Agora, é interessante, né, nessa Memory Mountain, que embora minha cache L1 é de 32 KB, um pico de performance é alcançado aqui com 8 KB. Né? Embora a minha cache L2 seja de 256 KB, o pico de performance da L2 é alcançado aqui com 64 KB. E assim por diante. Tá? Então é interessante a gente pensar um pouquinho sobre o porquê que isso pode acontecer. Então tá. Bom, o último assunto dessa aula, tá, vai ser a inclusividade. Tá? Então, as caches inclusivas são aquelas caches que nós dizemos que um bloco, uma linha de cache existente no primeiro nível, no L1. Então, se no L1 existe a linha X, então, nos níveis mais baixos, o X também tem que estar presente.
Então, é uma cache inclusiva. Então, imagina assim, que na cache L2 eu tenho Y. Se a linha Y está na L2, com certeza a linha Y estará no last level cache, se a minha cache for inclusiva. Tá? Se eu disser assim, olha, eu tenho uma linha Z no last level cache, eu nada posso afirmar sobre ela estar presente nos níveis superiores, L2 e L1. Mas se uma linha está presente no nível superior, com certeza ela está nos outros níveis inferiores, mais próximos à DRAM. Tá? Então, superior no sentido de próximo ao CPU, tá? Inferior no sentido de próximo à DRAM. Tá? Então, inclusividade é isso, né? Quando eu instalo uma linha na L1, eu instalo ela na L2 e na Last Level Cache. Se aquela linha estiver no L2, ela com certeza vai estar no Last Level Cache. Tá? Então, olha só que interessante. Vamos supor que nós temos aqui a L1 tem a linha X, a L2 a linha X e Y, a Last Level Cache tem a X, Y, Z. Se a L1 instalar a linha Z, logo a L2 também tem que instalar a linha Z. Se a L2 jogar fora a linha X, então eu tenho que remover a linha X da L1. Porque, senão, não está garantido a inclusividade. Então, eu tenho uma duplicação de dados, o que gera uma menor eficiência de armazenamento. Tá? Manter a inclusividade vai demandar um esforço, né? Porque as remoções forçadas, por exemplo, igual aqui, quando eu joguei fora o X, eu tive que remover da L1, forçadamente. Tá? E o que vai acontecer, o que pode acontecer é o seguinte, daqui a pouco o Z está sendo acessado muito, né? Aqui na L1, e aí eu vou trazer uma nova linha, a linha A. Instalar a linha A. Eu vou ter que jogar fora alguém da L2. A L2 não sabe que o Z está sendo muito utilizado, então ele vai lá e remove o Z. Então, eu tenho esse problema. Como que eu evito que uma linha quente da L1 seja removida da L2? Né? Eu teria que, cada acesso, repassar essa informação na L2, ia custar muita energia, muito tempo. Tá? Então, é um problema, as caches inclusivas, essa questão aqui. Tá? Agora, o ponto positivo da cache inclusiva é que a coerência ela se torna mais simples, sabe? Porque eu só preciso observar o que está acontecendo no nível L1, né? Assim, eu tenho a garantia de que o que está na L1 eu vou ter nos próximos níveis, né? E essa garantia, essa certeza, ela facilita um pouco na implementação do protocolo de coerência. Tá? Então, esse é um ponto. Eu tenho a garantia, por exemplo, de que tudo que está no Last Level Cache, né, está nos níveis acima ou não. Agora, eu não vou ter um caso onde eu tenho a linha B aqui na L1 e a B não vai estar em nenhum outro nível. Então, facilita, por exemplo, eu aplicar um protocolo de coerência de diretório, se for inclusiva. Nesse caso aqui, B está na L1, ela teria que estar aqui e teria que estar aqui. Então, se a Last Level Cache tem todas as linhas de cache, ela poderia guardar o status das linhas de cache. Então, isso tem uma série de facilidades no protocolo de coerência. Tá? O problema todo é as linhas quentes da L1. Tá? Joia. A gente pode ter um outro tipo de cache, que é uma política exclusiva. Tá? Então, os blocos são mutuamente exclusivos. Então, funciona assim. Se na L1 eu tenho a linha A,
então eu tenho certeza absoluta que a linha A não está na L2 e nem no Last Level Cache. Se a L2 tem a linha X, eu tenho certeza que a X não está na L1 nem na Last Level Cache. Então, o que a gente tem aqui é uma utilização super eficiente do espaço das caches, né? Então, a gente tem uma flexibilidade maior, né? Porque é como se a gente tivesse o tamanho total da cache fosse L1 mais L2 mais Last Level Cache. E antes, o tamanho total era definido pelo Last Level Cache apenas, né? Agora, o protocolo de coerência, ele se torna mais complicado. Por quê? Eu não consigo olhar no Last Level Cache e saber tudo que eu tenho. Eu tenho que pesquisar no Last Level Cache, na L2 e na L1, para ver quais linhas eu tenho em cada nível. Então, o protocolo de coerência se torna muito mais complexo, tá? Demanda mais esforço. Então, a gente tem esses dois pontos, a inclusiva e a exclusiva, tá? E a gente tem a não inclusiva. A não inclusiva, eu não garanto que ela vai ser mutuamente exclusiva. Eu não garanto que ela vai ser inclusiva. Então, assim, eu não tenho uma garantia nem de um lado, nem de outro. E eu tenho uma flexibilidade maior, sabe? Então, ela é um caso bacana, né? Porque Last Level Cache. Se eu tenho A e B, A e B, A e B. Agora, eu quero instalar a linha C. A linha C aqui na L1, pode ser que para L1 faça sentido jogar fora o B, porque a política de substituição escolheu. Agora, na L2, pode ser que faça sentido jogar fora o A. Então, cada nível pode tomar a melhor decisão para ele. E ele não vai gerar invalidações. Então, por isso que ela é bem bacana, né? Ela não gera invalidações em outros níveis. Tá? Então, o fato de eu jogar fora a linha A da L2 não impacta na presença dela na L1. Tá? Então, costuma ser feito mais ou menos assim. Os processadores da Intel costumam ter cache não inclusivas, tá? Mas costuma ser assim, eles não são inclusivas entre os níveis L1 e L2, sabe? Mas ele é inclusivo do L1 para cima. Então, assim, se está no nível 1 ou 2, tem que estar na Last Level Cache. Tá? Então, se eu jogar fora da Last Level Cache, eu vou jogar fora da L1 e da L2. Mas, entre L1 e L2, cada um é livre para fazer a escolha que precisar. Tá? Então, é bacana, porque eu consigo ter o protocolo de coerência aqui agregado, mas eu não tenho aquelas limitações que eu tinha dito antes. Tá? Então, ele tem um design mais simples. Tá? Muito bem. Então, assim, quando que manter a inclusividade demanda esforço, né? Quando o tamanho de blocos é diferente, tá? Então, se o tamanho do bloco da L1 for menor que o tamanho do bloco da L2, quando o bloco da L2 é removido, eu tenho que remover vários da L1, vários subblocos, vamos dizer assim. Então, isso é um problema, tá? Vai demandar esforço. Se a associatividade da L1 for maior que a associatividade da L2, então quer dizer que várias vezes a L2 vai ter que jogar fora coisas que ainda estão quentes na L1. Então, eu vou ter que, né, toda vez que eu inserir um bloco na L1, eu vou ter que ter certeza que o nível L2 conseguiu colocar aquele bloco, por causa da associatividade ser diferente, tá? Um prefetching na L2 pode remover uma linha que está sendo útil na L1. Então, o prefetch na L2 vai ser um problema para a inclusividade. Tá? Quando que a exclusividade demanda esforço? Quando o tamanho do bloco de L1 e L2 são diferentes. Tá? Manter a exclusividade para tamanhos diferentes pode ser qualquer relação, maior ou menor. É bem difícil. Quando eu tenho
prefetch em qualquer nível, Neve 1, Neve 2, né? Porque eu trouxe uma linha, eu vou ter que verificar antes de trazer da DRAM se ela já não está no Neve 1, né? Ou no SVU Cache, é uma bagunça, tá? E quando eu insiro um bloco, para garantir que ele não está em nenhum outro nível, tá? Então, esses são os problemas que a gente vai ter aqui, né? Os esforços para exclusividade. Tá? Bom, era isso então, pessoal, que eu tinha para hoje. Tá? Tem algumas leituras, tá? Requeridas e recomendadas aí, para quem quiser saber mais sobre caches. Tá? A aula que vem a gente vai falar um pouquinho sobre caches 0 e 1 de instruções e dados, caches não bloqueantes e outros tipos de cache multibank e tudo mais. Tá? Obrigado, gente.